línguas estranhas. Aleluia. Tinha noite que Jesus batizava 12, 15 crentes com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus não mudou, mas os homens mudaram. Mas Jesus, ele continua mesmo, aquele que foi ontem, e é hoje, e será eternamente. Cheguei a presenciar Jesus batizar 12, 15 crentes com o Espírito Santo de uma noite passada. Vamos lá, aleluia. Aleluia. E nesses dias ainda o Senhor oferece ainda. Nesses dias o Senhor oferece ainda. No capítulo 2 do profeta Joel, está Deus dizendo: e naquele dia disse o Senhor Deus, que do seu Espírito ele derramaria sobre toda a carne. Em que os mancebos teriam sonhos, os mais velhos, o que faria? Os mancebos teriam visão de Deus, os velhos. Quando não tem condições de ter visão, irmão, mas teria sonhos. Aleluia. Aleluia. Outros profetizariam. Louvado seja Deus. Eu gosto de dizer que quando estamos no campo do inimigo, que é na evangelização, quando nós estamos aqui, nós estamos dentro das regiões celestiais, que nós estamos dentro do templo. Mas quando nós saímos ao evangelismo, a pregação da palavra de Deus ao ar livre, nós estamos no campo do inimigo. E eu gosto de dizer que quando estamos lá fora, nós temos aos versículos, aos capítulos, já um dente-chave para transmitir a palavra para aqueles que ainda não aceitam a Jesus. Mas para os irmãos que são discipulados, eu creio que os irmãos aqui já são bem discipulados dentro da palavra de Deus, bem ensinados, louvado seja Deus. Não há necessidade de nós fazer uma pregação, porque se eu estivesse pregando, eu ia pregar para pessoas que já conhecem a Bíblia, já é ciente da palavra de Deus, já pregador da palavra de Deus, já foi inteirado, instruído dentro da palavra de Deus, já é discipulado dentro da palavra de Deus. Mas eu quero trazer para os irmãos nesta noite um pouquinho a respeito do que Deus fez e do que Deus faz através, para mim, para você e para nós que estamos aqui, que somos comparados, como diz nas cartas do apóstolo Paulo, e vós sois o Israel de Deus, povo adquirido, povo que o Senhor arrastou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos enchendo de esperança, nos enchendo de confiança e nos dando certeza da nossa salvação. Louvado seja Deus. E sendo nós comparados com Israel de Deus, irmãos, não somos diferentes lá do povo de Israel, que tanto Deus, podemos dizer que Israel foi uma nação que Deus o elegeu, Deus o escolheu, desde os primórdios, lá no passado, quando Deus chamava Abraão e fazia aquela promessa maravilhosa para com Abraão, que dele seria abençoado
todas as famílias da terra. Aleluia. E hoje nós temos uma promessa, uma esperança gloriosa, através de Deus ter chamado os nossos pais na fé, que foi os patriarcas, que nos inspira hoje a ter essa confiança e essa esperança da nossa salvação. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que Deus, todavia, sendo uma nação que Deus elegeu, Deus escolheu, entre todas as nações, Deus escolheu uma nação para Ele. São milhares de nações, né? E Deus escolheu uma para ser comparado com a medida dos seus olhos. Ontem mesmo eu estava passando por esse estúdio, lendo na minha Bíblia e vendo o zelo de Deus para o seu povo. É tanto que no capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 14 a seguir, nós encontramos ali Deus fazendo uma promessa com o rei Salomão, pelo qual nosso pastor já mencionou nessa noite aqui, dizendo: e se o meu povo, olha aí, aleluia, esse é o meu povo, olha o carinho, olha a atenção de Deus para com o seu povo, chamando a atenção. Quando Salomão acaba toda a obra que ele tinha tentado fazer no seu coração, quando ele deu cabo de toda aquela obra, Deus apresenta para Salomão e diz: ó Salomão, eu ouvi a tua oração. Aleluia. 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 Deus apresenta para Salomão e diz: ó Salomão, eu ouvi a oração desse lugar. Se o meu povo que chama pelo meu nome se orar, primeiro, tem que orar. Segundo, se humilhar. Segundo lugar. Terceiro lugar, e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Agora venham, os meus ouvidos estarão atentos e os meus olhos fitos, olhando e vendo a oração que fizesse lá no tempo que estava lá em Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E a promessa de Deus, porque era o povo de Israel. Salomão estava zelando do povo de Israel. E é o que eu tenho falado para nós. Deus sempre teve um grande zelo para com o seu povo. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós não somos um tanto diferentes dos filhos de Israel. Somos o Israel de Deus desses dias atuais. Só que nós não estamos fazendo igual Israel, não. Porque lá no passado, mesmo que houve os rebeldes, desde a saída, quando Moisés tirou lá o povo de Israel, lá do Egito, nós vemos que houve rebeldia, houve murmuração, né, irmãos? Mas nem por isso Deus deixou de operar no meio do seu povo. E nós encontramos agora aqui Deus fazendo essa promessa, mostrando para com o seu povo que Ele está pronto a nos atender. Os seus ouvidos não estão agravados, nem as suas mãos estão encolhidas, como diz no capítulo 59 do profeta Isaías. Mas com todo esse zelo, Deus sempre, com todo esse zelo que eu tenho falado para os irmãos,
que Deus deu para com o seu povo, com Israel. Israel foi um povo que no mesmo instante estava olhando para o Senhor, no mesmo instante eles faziam aqui, ó, virava as costas para Deus. E quando eles faziam isso, o que que Deus fazia? Vocês não querem não, né, Israel? Eu não vou abandonar a vocês não. Um povo, irmão, que diz a Bíblia que nação nenhuma poderia permanecer de pé diante da nação israelita. Nação poderosa. Ali não tinha jebuseu, não tinha perizzeu, não tinha fariseu, não tinha eteu, não tinha filisteu que aguentava permanecer diante de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Porque a batalha, quando eles formavam, Deus estava na frente. Aleluia. Quando eles, com a nação se levantava contra eles, o sacerdote ia, como nós vemos no exemplo de Josué e Moisés, e o Senhor só falava: vai, porque eu serei contigo. A batalha não é não. Não confie em você, não vai confiar ali, porque eles não permanecerão de pé. Aleluia. Deus é fiel, aleluia. E sempre Deus preparou sacerdote e juízes lá no passado para conduzir Israel por todo o caminho por onde eles haviam de passar. Foi 40 anos caminhando em meio ao deserto e a mão de Deus os guiando e amparando e sustentando. Olha, senta aqui. Aleluia. Senta aqui no meu braço, vou te carregar. Aleluia. Fica aqui no meu braço, braço de ferro. Aleluia. Abraço. Aleluia. Deus sempre é com o seu povo. E Israel sempre teve aqueles momentos de declínio espiritual. Israel sempre procurou um meio de fugir, e os piores pecados de Israel foi em misturar com nações que adoravam imagens, deuses estranhos. Foi um cuidado de Deus. Olha, enquanto vocês estiverem comigo, eu estou ao seu lado. Mas quando vocês me deixarem, eu não vou abandonar vocês não, mas vou entregar vocês na mão de outra nação, para que vocês voltem para mim. Bendito seja Deus. É tanto que no capítulo 6 do livro de Juízes nós vemos quando Deus preparava juízes para que conduzisse Israel. Nós vemos aqui, lemos a história de um homem que a Bíblia não muito fala sobre ele. É um texto bastante longo, que não vai, creio que não vai dar para poder fazer todo o esboço dessa palavra, porque é um texto bastante longo e já está um pouco atrasado as horas. Mas eu quero dizer para os irmãos, foi um homem que Deus o escolheu para tirar Israel da mão do sofrimento pelo qual nos dias dele Israel estava passando. Quando Deus, diz a Bíblia que Israel entrou por meio de um declínio espiritual, e Deus vendo, Deus que não queria que o seu povo ficasse afastado dele, ausente dele, louvado seja Deus. É o que ele diz para o irmão: Deus não nos abandona, como diz a Bíblia. Deus, irmão, não abandona o seu povo, não. Muitas vezes nós que viremos as costas para Deus, não demos ouvido à sua palavra, não
seus mandamentos, saímos fora dos seus estatutos, mas Deus permanece no propósito de nos ajudar, porque Ele é o nosso Deus. E diz a Bíblia que Israel, cometendo delitos, praticando atos que seriam abomináveis diante dos outros deuses, Deus manda um anjo e repreende a Israel, dizendo para eles: olha, eu tirei vocês lá da terra do Egito, mandei todas as pragas lá para Faraó, fiz vocês passar o mar vermelho em terra seca, sustentando, dando pão, calçado, veste, para que vocês pudessem estar diante de mim. E vos ordenei que vocês não adorassem a Deus estranho. Porque, como diz a Bíblia, que o próprio Deus dizendo que a minha glória não darei a outro. Deus tem ciúme, irmão. Deus tem ciúme de mim e de você. Deus tem ciúme grande de mim e de você. Glória a Deus, Deus é fiel. Eu sou testemunha verídica disso. Os irmãos aqui já, eu creio que os irmãos já são testemunha disso. Louvado seja Deus. E Deus chama Israel e fala: eu fiz vocês subir da terra do Egito com mão forte e poderosa, fiz vocês atravessar toda a campina, todo o deserto, fiz vocês atravessar pelo meio do mar vermelho, fiz vocês atravessar no meio do Jordão, e fiz vocês, dei para vocês em herança a terra que eu tinha prometido a vossos pais que eu daria. Louvado seja Deus. Mas vocês me deixaram. Olha, é reclamação de Deus. Vocês me deixaram, deixou meus estatutos. Vocês não me deram ouvido, tanto que eu vos instruí, que vocês não parassem diante das ações que adoram a Deus, não se misturassem com elas. E agora Israel estava diante de uma situação difícil. E sempre Israel, pegando Israel contra Deus, Deus chega e diz: entregou ele na mão dos midianitas e amalequitas por 7 anos. Olha, uma nação que reis nenhum poderia parar de pé diante deles. Era uma nação poderosa. Tudo que Israel fazia, a mão de Deus estava com ele. Aleluia. Deus seja Deus. Tudo que Israel fazia, Deus estava ali apresentando para eles que Ele estava com eles. Por onde eles passaram, pelo qual essa promessa nós vemos no capítulo 43 do profeta Isaías. Assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Eu te remi. Olha aí. Eu te chamei pelo teu nome. Você, diabo, Deus falando, é meu. Pastor, você é meu. Eu chamei você pelo teu nome. Eu te conheci. Louvado seja Deus. E agora Deus chama. Deixou Israel. Não abandonou não, deixou Israel. Entregou ele na mão. Só por um pouco de tempo. Só por um pouco de espaço. E aquela nação, irmãos, que diz a Bíblia, quando eles plantavam seus trigos, plantavam as suas vinhas, eles teriam a
abundantemente, estava progredindo, estava, louvado seja Deus, dando uma renda para Israel. No mesmo instante, diz a Bíblia, que apareceu os sírios aos amalequitas e os midianitas, para pôr Israel numa prova tremenda. Louvado seja Deus. E aquele Israel que era forte, poderoso, que não tinha nada, não sofria necessidade de nada, agora nós vemos que Israel começou a padecer necessidade. Por quê? Porque eu tenho ouvido a vozes estranhas, começou a adorar, começou a envolver-se com nação que adorava deuses pagãos. E diz a Bíblia que Israel começou a sofrer. Aquela nação que era poderosa, louvado seja Deus, eles não poderiam agora fazer mais nada. Padecendo necessidade, sofrendo as afrontas, sofrendo as perseguições, sofrendo a escravidão dos midianitas e amalequitas. Diz a Bíblia que Israel agora veio numa